Salve Maria Imaculada, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Mais um Viver com Fé e Saúde aqui pela nossa rede Imaculada de Comunicação. Agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, a vocês que em todo o nosso Brasil acompanham a programação da TV Imaculada pelo nosso canal 321 da nossa parabólica, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, canal 15.1, 21 e 521 da NET, a vocês de Belo Horizonte também, um grande abraço a vocês de Belo Horizonte, canal 15.1 na TV aberta, e vocês em todo o nosso planeta através das nossas plataformas digitais, site e aplicativo da Milícia da Imaculada. Uma saudação carinhosa a todos vocês que estão nesse momento acompanhando Viver com Fé e Saúde aqui pela Rede Imaculada de Comunicação. E para começar o nosso programa, nós começamos com o nosso quadro Viver com Fé e eu te convido a acompanhar a mensagem de hoje do nosso quadro. Vamos lá? Vivemos agora o tempo da Quaresma, esse tempo propício à nossa fé, para que nós busquemos ainda mais a nossa conversão e a nossa configuração a esse tempo que vai nos levar a vivermos a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. É um tempo muito favorável dentro da nossa igreja para que nós possamos buscar a conversão, a nossa mudança de vida, a nossa busca, principalmente por aquilo que a igreja nos oferece através dos sacramentos da confissão e da Eucaristia. Alguns propósitos nós podemos fazer nessa Quaresma para que depois desses 40 dias nós possamos perceber a nossa vida transformada e a cada dia daí para frente continuarmos nessa busca da nossa salvação e da nossa mudança, aquilo que Jesus quer para a nossa vida. Algo importante na Quaresma é que tudo que façamos, façamos com a intenção de agradar a Deus. Isso é muito importante porque muitas vezes vamos fazer esses propósitos quaresmais, as nossas mortificações, mas o nosso orgulho, as nossas vaidades, muitas vezes acabam fazendo-nos perder dentro dessa intenção. Então, uma das graças maiores que nós podemos pedir nessa Quaresma é pedir que tudo que façamos seja para o nosso bem, para a nossa conversão e agradar ao Senhor. Sabemos que como igreja não estamos sós, por isso a igreja nos convoca a partir agora do que é a quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, que todos nós, como corpo místico da igreja, possamos fazer essa Quaresma a melhor Quaresma da nossa vida. Não percamos tempo, não percamos essa oportunidade que a Santa Igreja nos convoca a termos e juntos, como filhos de Deus, aproveitemos esse tempo para colher bons frutos e vivermos uma vida cada vez melhor na busca do reino de Deus, do céu, que Ele tanto quer que nós tenhamos. Uma feliz e santa Quaresma a todos. A lei de restrição de celulares nas escolas. Quais são os impactos na saúde e na educação das nossas crianças, adolescentes, jovens e até os alunos, dentro das universidades? É o que nós vamos conversar hoje. O nosso convidado já esteve em algumas oportunidades aqui no Viver com Fé e Saúde, um grande especialista no assunto, é o professor Michel Canuto, professor pós-doutor. Ele também é advogado, e especialista em bullying escolar e também direitos humanos. Vai compartilhar conosco seu rico conhecimento, principalmente nessa lei de restrição de celulares. Ele que tem algumas participações em legislações municipais sobre a lei da restrição de celulares nas escolas.
e vai estar conosco aqui de forma virtual, conversando desse tema muito importante, muito interessante. Eu convido vocês a reunir a sua família, os seus filhos, né? Porque é um assunto que envolve toda a família, porque o nosso Viver com Fé e Saúde vai trabalhar esse tema muito importante. Então convido vocês a reunirem todos aí. Enquanto isso, nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com a nossa entrevista do dia do nosso Viver com Fé e Saúde. Então, não sai daí e voltamos já. Estamos de volta com o nosso Viver com Fé e Saúde desta semana, mais uma vez agradecendo a sua companhia, a sua audiência, a vocês que em todo o nosso Brasil acompanham a TV Imaculada pelo canal 321 da nossa parabólica, em Belo Horizonte e em Campo Grande, canal da TV aberta 15.1, aqui também para Campo Grande, canal 521 da NET, e vocês que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, site e aplicativo da Milícia da Imaculada. E olha, pessoal, como falamos no primeiro bloco, o tema de hoje é muito importante, né? Muito recente, e nós trouxemos aqui para o Viver com Fé e Saúde para debatermos esse assunto, que é a lei da restrição de celulares nas escolas. Quais são os impactos e também o que muda na educação dos jovens, adolescentes, também na saúde. E está conosco aqui de forma virtual, quero um dia trazê-lo de forma presencial, mas a agenda do professor Michel Canuto é muito corrida, mas gentilmente ele está nos atendendo de forma virtual. Seja muito bem-vindo para falar desse assunto muito importante, né, professor? Bom dia, Felipe. Uma satisfação imensa estar com vocês nessa manhã tão bela e bacana, e para falar de um tema tão essencial também, que é essa questão correlacionada, além do uso de celular, mas também com saúde mental. É uma satisfação estar aqui com vocês de novo, e também peço licença para me apresentar. Meu nome é Michel Canuto, sou advogado, sou professor doutor e pós-doutor, e também atuo como docente, também parecerista em algumas universidades e escritórios também nacionais. É um prazer. Muito bem, um prazer todo nosso tê-lo você aqui. O ano retrasado, se não me falha a memória, você esteve conosco para falar sobre bullying escolar, que é uma das suas especialidades. E uma das nossas conversas ali, a gente preparando as pautas, você sugeriu essa pauta de falar da lei da restrição de celulares nas escolas, né? Eu queria que você falasse para a gente, professor, quais são os principais argumentos a favor da restrição do uso de celulares nas escolas. Na verdade, Felipe, a restrição ela começou justamente por meio do Rio de Janeiro, no ano de 2008. Então, nós tivemos a inicialização desse debate. O pano de fundo dele é o uso excessivo de telas e o prejuízo para crianças e adolescentes. Então, nós temos um fenômeno hoje chamado nomofobia, com N, nomofobia. A nomofobia é justamente esse desprendimento de tempo que nós temos durante o nosso dia todo de atividade útil, que nós ficamos expostos aí à tela. Então, o desdobramento, a discussão de fundo dessa lei é justamente esse uso excessivo de tela e o quanto nós estamos ficando distantes uns dos outros, justamente nessa correlação interpessoal. Então, nós estamos deixando de nos conectarmos, nós estamos deixando de ter essa conexão humana, justamente para ficar o tempo todo vinculado com tela. Esse movimento, ele inclusive aumenta o nível de ansiedade das pessoas. Então, se você for pensar em criança e adolescente, que são pessoas em formação, aí você tem uma potencialidade disso. Por quê? Nem todas as habilidades estão postas e prontas ali. Então, a pessoa tem uma dificuldade justamente nesse momento tão importante que é como é que eu vou me conectar com um colega em sala de aula? E digo mais também, Felipe, como é que eu vou prestar atenção numa sala de aula, num professor, numa professora, sendo que eu estou hiperconectado o tempo todo? Então, como eu disse, o Rio de Janeiro teve o pontapé inicial com isso. Eles fizeram a Lei Municipal 4734 de 2008, que surgiu justamente desse debate que eu acabei de falar contigo. Essa ansiedade e essa questão também do uso excessivo de tela e o prejuízo direto para a saúde mental. Não só mental, como física também. E é dessa forma que, então, o aprendizado dos estudantes pode ser afetado com esse uso excessivo dos celulares, né? Porque, como você disse, né, Michel,
Os alunos que estão ali com o professor tentando passar o conteúdo, às vezes o professor está passando uma matéria que eles podem pesquisar ali no celular, tá tudo certo, a explicação do professor acaba sendo insignificante, podemos dizer assim, né? Porque quando você está com acesso com o celular, com o tablet, que dá acesso em tempo real às informações, o professor ali na sala de aula ele acaba ficando com um certo receio de conversar com os alunos, e essa lei veio para tentar acabar com isso, para melhorar essa relação dos alunos com os professores, professor? Então, Felipe, como eu mencionei, a fundamentação dessa lei, né, nossa lei de 2025, ela veio justamente dessa lei de 2008 do Rio, uma lei municipal que tem como o objeto principal é justamente restaurar alguns procedimentos dentro de sala de aula. Inicialmente, eu mesmo que sou professor de carreira, é muito decepcionante quando você vai lecionar ou ministrar um conteúdo e o aluno simplesmente ele coloca o celular na frente do rosto e fica, né, buscando atrativos da internet. Então, eu sei que a internet ela é muito atrativa, principalmente porque todo o aplicativo, hoje, rede social, ele é taxado por uma inteligência artificial, então ele vai te mostrar somente o que você quer observar, né, verificar. Então, isso é bastante atrativo, porém, tem essa mazela aí bastante potencializada, que é a saúde mental em pauta, né, a saúde mental. E tem estudos também, Felipe, dizendo que crianças não estão conseguindo mais segurar copo. Por quê? Porque o tempo que elas passam em rede social, em celular, hiperconectadas, elas acabam perdendo essa habilidade motora das mãos também. Então, isso é um assunto bastante preocupante, bastante sensível, e que eu estava até discutindo com o município de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Eu estou formulando 2 leis para o município, uma de bullying escolar em âmbito municipal e outra também da restrição de celulares dentro das escolas aí, em âmbito municipal também. Então, a mazela social, o malefício não é simplesmente quando nós pensamos aí, não é só o processo professor e aluno, é muito além disso. É a questão do respeito, a questão da educação e a questão também, Felipe, o papel da educação. Qual que é o papel da educação dentro das escolas? É justamente formar essa sociedade nova, essa geração nova, e os professores não estão conseguindo porque estão competindo ao mesmo tempo conteúdo e também atenção com o dispositivo eletrônico. E agora que essa lei está mais em vigor no Brasil, né? Você disse no Rio de Janeiro, cada cidade tem a sua legislação municipal, mas o Brasil inteiro está adotando essa lei para que isso possa acontecer de forma efetiva nas escolas. Feito isso, Michel, como as escolas podem desenvolver habilidades e atividades para que os alunos se sintam atraídos e também melhore essa conexão dos alunos com os professores, com colegas de outras turmas, para que o celular não fique sendo a prioridade na educação desses alunos? Eu até discuti isso com o vereador do estado, né, do Mato Grosso do Sul, porque hoje as nossas crianças elas estão sendo criadas também por tablet, por celular, né? Então, desde os primeiros anos ali, eu começo a mostrar uma tela para a criança. E isso vai gerando um vício. Então, quando nós pensamos nesse vício já instalado, indo para a escola, e essa dependência de celular, então nós precisamos pensar, primeiro passo, que eu até discuti com o vereador, com a equipe dele, que para mim é o grande nó da situação. Quem é que vai fiscalizar e quem é que vai retirar o celular em caso de não cumprimento da lei? É uma pergunta muito boa também, porque quando nós temos uma lei, né, uma lei federal, somada com uma lei municipal que proíbe, né, restringe, na verdade não é bem uma proibição, é uma restrição, porque a lei ela vai trazer 2 aspectos aí que possivelmente você pode usar, que é em caso de emergência, né, daí a lei também não define emergência. Essa minha lei municipal ela vem definindo o que seriam os casos de emergência em âmbito municipal e também por tecnologia assistiva, que é para pessoa com deficiência também, que se a escola não dispõe, vamos supor, de uma videoaula, né, que está num AVA, em um portal, como é que essa criança ou adolescente vai ter acesso a isso? Então, nesse caso, a lei também permite, tá? Então, a função vai ser justamente essa. Mas, indo diretamente à sua pergunta, como é que nós vamos estruturar isso dentro da escola? Vai ser um trabalho de formiga. Por quê? Eu não sei se você leciona também, mas a grande missão do professor é justamente estar coligado com o aluno.
né? Nós precisamos ter uma ligação ali de atenção, de conteúdo, de permuta, porque senão a aula não acontece, porque senão fica uma aula de faz de conta. Eu faço de conta que estou em sala, o aluno faz de conta que está entendendo o conteúdo. Então, essa luta, Felipe, ela vai ser bastante árdua. Por quê? Porque, inicialmente, nós temos que destacar aqui para pais e mães também, ou responsáveis, que essa função do desmame, inicialmente, não é da escola, mas sim de vocês. Nós não estamos falando de algo que a escola tem esse poder proibitivo, restritivo, ou até mesmo punitivo. Essa questão, ela é vinculada à família. A Constituição, inclusive, né, saindo um pouco do foco dessa lei, a Constituição, inclusive, ela fala que a educação é um direito de todos e dever do Estado em colaboração com a família. Então, a família ela vem aí também fortalecendo essa questão de como é que essa consciência digital ela pode acontecer dentro de casa e ser replicada também para a escola. Muito bem. E você acredita, Michel, que as escolas estão preparadas neste momento para lidar com essa situação dessa restrição dos celulares, né, de aparelhos tecnológicos dentro de sala de aula? E como fazer isso sem que tenha dificuldades? Você disse que um dos primeiros passos, sim, é conversar com os pais, mas também essa questão precisa também ser debatida de uma forma que eles não se sintam obrigados, né, Michel? E que eles saibam realmente da importância, que o celular sim é importante, mas que dentro da sala de aula, a aula é importante, o conteúdo é importante, o professor é muito mais importante, porque você como professor, né, você que leciona, você se preparou, você estudou, né, você muitas noites mal dormidas para ter o seu diploma, para estar ali lecionando com os alunos. Na verdade, Felipe, a grande questão é quem é que vai fiscalizar isso. Porque se você pegar a lei de 2025, você não percebe nenhuma disposição acerca de obrigação. Quem é que vai fazer isso? Aí eu coloco para você aqui diversas situações. Se eu coloco uma pessoa só para supervisionar o celular dentro da escola, ela vai dar conta de todas as classes? Não. O orçamento do município, do estado, consegue pagar mais uma pessoa? Não. O estado, o município tem dinheiro sobrando para colocar armário com chave personalizada para cada aluno ou por numeração? Dificilmente também não vai ter. Né? Então, é difícil. O professor tem esse poder de retirar o celular da mão do aluno e no momento que retira, será que não vai gerar um ato também de violência, um ricochete, né? Um dano reverso ali? Então, eu tento fazer o meu dever e acabo também agredindo o direito daquela pessoa e posso receber um ato de violência. Então, percebam que a situação não é tão simples como é colocada. Esses dias eu estava escutando uma entrevista enquanto eu dirigia, e o locutor, inclusive, disse a proibição total do celular. Se tiver celular na sala, vai ser recolhido e vai ser encaminhado para a autoridade. Tá, mas isso não está na lei. Inclusive, não fala de autoridade nenhuma. A autoridade que a lei fala é justamente a família e a escola ter essa autoridade. Nós estamos falando de uma lei, vamos supor, de bullying, que entrou no Código Penal em 2024, artigo 146A. Então, a partir de 2024, se você comete bullying em ambiente escolar, você está cometendo um ato criminoso. Não é mais simplesmente uma conduta social, você está cometendo um ato criminoso. Mas no caso dessa lei, não. Essa lei federal, ela necessita de uma regulamentação estadual ou municipal, justamente para que nós tenhamos esse esclarecimento de como é que vai ser o uso e como é que vai ser a fiscalização disso. Esses dias eu estava acompanhando uma reportagem em uma das emissoras de comunicação, de televisão, e aí as escolas, né, que já têm essa lei em vigor com alternativas. Por exemplo, o aluno chega, né, aí faz aquele suporte para colocar os celulares, aí todo mundo fica lá, deixa o celular, aí na hora do intervalo deixa o celular lá, então a escola tranca a sala para ninguém mexer no celular, e aí vão todo mundo para o intervalo, né, para fazer jogos, brincadeiras. Você acha que esse é um dos caminhos para que os alunos se sintam mais atraídos para a convivência ali entre as pessoas, entre os seus colegas e professores? Então, Felipe, agora eu vou conversar contigo como advogado, não como professor. Imagina a seguinte situação: se eu coloco o celular de todo mundo dentro de uma sala, tranco essa sala, e se ocorrer algum tipo de furto?
como é que a escola vai se posicionar acerca disso? Então a lei é muito abrangente, né? É uma situação... São várias hipóteses que você vai levantando, pelo menos minha cabeça ela é toda ramificada. Então, quando eu vou escrever um projeto de lei, já é o meu terceiro projeto de lei, eu tenho um projeto de lei na Angola também, que está em fase de aprovação, que é justamente isso. Quando você se propõe a esclarecer uma lei federal no âmbito municipal, você precisa tirar essas dúvidas também. Né? Logicamente que isso aí a gente vai debater em audiência pública, nós teremos 4 audiências públicas para debater esse tema, até chegar num comum acordo, porque eu preciso ouvir diretor de escola, coordenador, eu preciso escutar técnico, professor, eu preciso conversar com pais também, né, para ver o que eles acreditam e acham disso e, por fim, com a sociedade no modo geral. Então, imagine a seguinte situação, nesse caso de um furto, a escola vai se responsabilizar? E será que todo mundo, né, no primeiro momento, porque é um vício, quando você sai de uma situação viciosa, de um vício, você quer justamente interagir, conversar com um colega, ou você quer simplesmente contestar aquele ato? Então, nós estamos vivendo justamente esse momento assim, bastante sensível. Como eu mencionei até com uma colega advogada, aparentemente é muito simples debater isso, mas no fundo de tudo isso, nós temos aí uma situação muito sensível, porque se você pensar no nível de violência hoje na escola, no nível de desrespeito também, essa questão mal gerida, ela pode justamente desembocar aí em mais ato de violência, inclusive, né? Se eu vou tirar o celular da mão de um aluno, esse aluno pode ser violento comigo também. Então, são várias situações que nós precisamos pensar muito bem, debater e, sobretudo, colocar uma lei também mais direcionada, que é o caso da municipal. Muito bem, o professor Michel Canuto também é advogado, né? Ele falou aqui no começo do programa, né? Também tem pós-doutorado em bullying escolar e também em direitos humanos. Nós estamos encerrando esse bloco, professor, mas olha, é um tema, pessoal, muito interessante, muito bacana. E a gente vai fazendo essas perguntas, professor, porque são coisas que podem acontecer, situações que já estão acontecendo durante todo o Brasil, né? E o senhor traz a questão da lei, então é muito bacana. Então fique por aí que daqui a pouco a gente volta para a gente falar um pouquinho sobre o impacto na saúde também desses jovens adolescentes que estão aí com as telas nos celulares dentro das escolas, tá bom? Vamos para o intervalo, voltamos já já com Viver com Fé e Saúde desta semana. Estamos de volta com o nosso Viver com Fé e Saúde. Pessoal, que tema muito importante, muito interessante. Muitas dúvidas sendo tiradas aqui, porque olha, é a lei da restrição de celulares nas escolas, quais são os impactos na saúde e na educação desses alunos. Mas eu estou vendo aqui, Michel Canuto, que não é só impacto na saúde e na educação, há impacto na legislação também, de que forma as escolas, as secretarias municipais e estaduais de educação, as escolas privadas vão ter que fazer com que isso aconteça de forma efetiva. Antes da gente encerrar o bloco, né, eu trouxe aqui uma situação para você, né, de uma tentativa, né, que uma escola, eu não me recordo aonde é essa escola, eu acho que é no Rio de Janeiro, porque lá está um pouco mais avançado. Você disse que é desde 2008 que a legislação está em vigor no estado do Rio de Janeiro, na cidade. Mas você trouxe uma questão como também advogado na parte da legislação, né, porque assim, não basta você simplesmente trancar as salas, estou cuidando, mas é uma questão que abrange muito a lei, né? Porque você tem que capacitar os inspetores, todo o administrativo das escolas, porque assim, na lei não diz nada, né? Se sumir o celular, quem vai ser responsável? Não. E aí, professor Michel Canuto, o senhor que é especialista em elaborar leis dessa questão escolar, qual é a sua dica? Se você fosse um legislador, um prefeito, um secretário de educação, qual seria uma das suas ideias ou a sua ideia para que isso, além de melhorar ali o trabalho de toda a parte administrativa das escolas, não tenhamos problemas, ou que, se caso aconteça um sumiço de um celular desses alunos, para quem recorrer e quem se responsabiliza? Então, Felipe, essa pergunta é bastante interessante, porque aí você está falando de responsabilidade civil. A responsabilidade civil da escola, para quem é do direito, sabe que é objetiva. Então, a escola vai responder diretamente por esse dano. Então, aí começa uma outra situação bastante sensível, que é,
o orçamento da escola já não está sobrando, né? Não está afrouxado. Então, se você pensar que se sumir um celular de R$ 1.500, outro celular de R$ 2.000, isso tudo vai bater também no orçamento da escola. Aí eu te devolvo a pergunta também, como é que nós vamos viver numa situação dessa sem dialogar, né? Porque não tem como, a ausência de diálogo, porque às vezes um pai pensa que a melhor opção é deixar o celular dentro da mochila, o outro pensa que a melhor opção é deixar o celular em casa, o outro acredita que o professor tem o poder sancionador ali de tirar o celular no momento que ele quiser. Então, são várias hipóteses. Como eu mencionei no bloco passado, tudo isso deve ser desembocado em audiência pública. A audiência pública é o momento que nós temos ali para escutar a sociedade e também explanar esse tema para chegar nos primeiros riscos ali, contornos de um projeto de lei municipal e estadual. Então, nós não temos, assim, uma fórmula de bolo hoje para falar, não, vamos fazer essa situação. A atividade recreativa, com certeza, é um ponto, assim, muito bacana. Mas o que eu percebo de todo vício, né, pode ser um vício lícito, ilícito, mas é que quando a pessoa ela é distanciada do objeto de vício, ela fica bastante irritada. Aí, quando você coloca para uma interação recreativa no intervalo, eu não sei se também isso vai ser uma opção tão agradável. Então, antes de qualquer situação, como a lei é muito nova, né, nossa lei 15.100 de 2025, como a lei é muito recente, então o que seria o ideal aí seria justamente debate por meio de audiência pública. E nessa audiência pública tem que ser convidados, além dos professores, juristas especializados, como o senhor, que tem especialidade nessa questão, e também psicólogos, psiquiatras, médicos responsáveis, porque também não é simplesmente tirar o celular, né? Tem um impacto na saúde, da educação, na legislação, que o senhor nos trouxe aqui também, vai muito além. Se a gente tivesse aqui uma semana para falar desse assunto, poderíamos, né, como o nosso tempo é curto, né, mas que bom que o senhor traz essas informações, já que o nosso programa já é para todo o Brasil, porque as pessoas estão percebendo que a lei da restrição de uso do celular nas escolas não é simplesmente tirar o celular e guardar no armarinho do professor. É simplesmente você tem que ter a responsabilidade e também causa impactos na saúde dessa criança, desse adolescente que está nas escolas. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente qual que é o impacto excessivo dessas essas telas, né, que o senhor diz, né, telas que são celulares, tablets, e se essa restrição, se esse projeto de lei nas escolas pode ajudar a reduzir problemas como ansiedade, estresse e também a dependência digital. Ótima pergunta, Felipe. Na verdade, como eu mencionei no bloco anterior, nós estamos passando por um fenômeno chamado nomofobia. Nomofobia é o uso desenfreado de tela e o que isso vai impactar na parte psicológica de cada pessoa. Como eu mencionei, criança e adolescente são seres em formação ainda. Então, nós não temos ali, quanto mais você estimular o uso, mais viciada ela vai ficar. Inclusive, Felipe, além dessa questão da saúde mental, da formação, nós temos casos já relatados dentro de escolas de questão de ideação suicida. Por quê? Nós temos vários jogos aí que induzem também essa questão de ideação suicida, bem como o suicídio consumado. Então, você percebe que não é simplesmente um projeto de lei. Até ouvi de uma assistente de vereador esses dias, mas para que inventaram essa lei, sendo que ninguém vai conseguir tirar o celular? Não é bem por esse ponto. Na verdade, como eu mencionei, essa é uma educação que vai ter que ser combinada tanto da família quanto da escola. O professor ele também não tem como vestir uma armadura, né, contra fogo dentro da escola e sair tirando o celular da mão de aluno. Não, isso não é. Então, o importante nessa situação para que nós não tenhamos esse aumento de impacto negativo para a saúde mental é justamente ter uma consciência tanto daquele aluno, daquele discente, da família e do professor também. Porque muitas vezes o professor está ministrando aula, mas com o celular na mão. Então, que exemplo que eu estou dando? Se eu também estou hiperconectado, eu estou fazendo aquela situação. E outra situação também, Felipe, é a utilização de chat GPT. Eu que venho também da educação de pós-graduação estrito sensu, que é mestrado, doutorado, faço bastante bancas de formar mestres, doutores, eu percebo que as pessoas estão perdendo a capacidade, além da relação humana, de hiperconexão com as outras pessoas, elas estão perdendo essa habilidade de pensar e formular também argumentos. Então, tudo hoje o chat GPT resolve.
ChatGPT, escreva uma mensagem feliz aniversário para minha mãe. Então você vai perdendo essa sensibilidade, essa parte humana também, em função de uma máquina. Na academia também é da mesma forma. As bancas que eu faço, nós temos um farejador de ChatGPT. Então, se você percebe ali que aquela pessoa usou o ChatGPT, você pode ou reprovar aquele candidato de mestrado, doutorado, ou abrir prazo de novo, 6 meses, para que seja refeita aquela dissertação, aquela tese. Então, percebam que não é simplesmente algo dentro da escola de formação fundamental e médio. É algo que está transbordando a relação humana. E se você prestar bastante atenção hoje, se você for numa festa ou num parque público, você vai ver as pessoas só no celular o tempo todo. E não é em função de serviço, é em função de que eu quero olhar o vídeo que me interessa, eu quero ver a vida da pessoa que me interessa, eu quero me conectar com influenciadores digitais que têm uma vida perfeita, né? Que andam de jatinho, que tem uma mansão. E isso também, a longo prazo, vai causando para aquela pessoa como se fosse uma mágoa profunda, porque nós sabemos que a maioria da nossa população não tem recurso dessa situação, desse importe. Então, isso vai gerando também um desgaste ali muito forte, muito marcante, para que a pessoa não tenha muito prazer pela vida. E isso respinga também, Felipe, aproveitando a nossa pauta, justamente no mercado de trabalho, porque hoje, quando você fala que uma pessoa vai ser CLT ou até mesmo ganhar um salário mínimo inicial, ou um salário mínimo e meio, a pessoa já não quer fazer isso. Por quê? Porque na cabeça dela é muito mais simples você montar uma conta do Instagram que você vai dar certo, como alguns influencers deram certo. Então, isso fica bastante comprometido. Perceba que não compromete somente a saúde mental, mas compromete também a questão educacional e trabalhista. E também comportamental, né, Michel? Porque assim, muda totalmente o comportamento e você disse que essa questão vai além das escolas, né? Mas hoje a lei da restrição é para as escolas, mas a diferença, e isso precisa ser trabalhado em toda a parte educacional, tanto na educação infantil, no fundamental, no médio, no superior, porque esse é um problema que vai ser desde as crianças, né, que já têm acesso, como você disse, às telas, né? Os desenhos, né, que são colocados, a criança chorou, coloca o tablet, coloca o celular, né, e já cria essa dependência. Como você é um especialista também, você disse que a audiência pública seria também um dos caminhos a ser colocados. Mas visando essa parte do impacto no emocional dessas crianças e adolescentes, precisa de legislações mais específicas e chamar, por exemplo, psicólogos, médicos especializados com a saúde da criança, com a saúde do adolescente, para que cada faixa etária de idade tenha sua especificação, né, de que forma essa restrição precisa ser feita para cada faixa etária? Ótima pergunta também, Felipe. O que acontece? Desde o doutoramento que eu fiz pela UFMS, eu fiz com o professor Paulo Aidamos, que é uma grande referência para a minha educação. O que acontece? Toda vez que você pensa em sensibilização humana, sensibilização de pais ou crianças, você precisa da equipe multidisciplinar. Você precisa de psiquiatra, de psicólogo, você precisa de advogado, porque ele também tem que dar assistência ali, técnica. Você precisa de assistente social, porque muitas pessoas estão, né, à margem de uma questão de assistência social. Então, o cuidado com saúde hoje, ele tem que ser multiprofissional, né? Não só interdisciplinar, mas também multiprofissional. Porque quando eu começo a pensar nessa questão da criança na sala de aula, aí começam as variáveis também. Eu tenho pessoa com deficiência dentro da sala de aula, eu tenho criança com deficiência oculta dentro da sala de aula, deficiência intelectual. Eu tenho crianças que dependem também de cadeira de roda e muitas vezes não tem nem a rampa de acesso na escola. Então, eu penso que não é confeccionarmos leis e leis. Eu penso que nós precisamos fiscalizar toda essa questão, porque o nosso país é o que mais possui lei no mundo. Nós temos um arcabouço de leis gigantesco. Porém, nós não temos a tal da fiscalização. Exemplo, como eu mencionei, o bullying está no Código Penal. Você sabia disso? Eu sabia porque você trouxe uma vez aqui no Viver com Fé e Saúde, mas antes do programa eu não sabia, né? Então, quando você trouxe para nós aqui essa questão aqui no Viver com Fé e Saúde, a gente descobriu, né? E por isso que a gente conversa bastante, mas é interessante porque essa questão da fiscalização, quem vai fazer, né, Michel?
Quem vai fazer? E a mesma questão, a lei de bullying, que foi incluída no Código Penal em 2024, nós temos aí uma questão que é um ato criminoso. Mas, quando isso rebate na escola, é aquela situação, poxa, a lei está lá, mas eu não sei o que fazer, então deixa. E quando eu vou deixando, eu vou omitindo. E nessa omissão, Felipe, nós temos justamente esses casos que são tristes demais. Eu já atendi casos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de casos de suicídio consumado, que uma menina, por questões raciais, ela sofria muita perseguição dentro da escola, e por questões também de recurso financeiro, que era uma família extremamente pobre, ela conseguiu uma lâmina de Gillette, cortou os 2 punhos e veio a óbito. Então eu pergunto a vocês, será que essa situação hiperrelacionada dentro da escola, uso excessivo de celular, violência entre os pares, violência de professor com aluno, violência de aluno com professor, será que é uma matemática tão simples assim? Então, nós precisamos, né, como sociedade organizada também, repensar algumas situações e também colocar esses pontos onde devem ser colocados também, porque senão nós vamos simplesmente ficar nessa omissão o tempo todo. Eu não estou vendo, né, tipo aquela estátua, eu não ouço Não nada, escuto. eu não falo e eu não vejo. Mas até que ponto essa omissão tripartida aí vai ser benéfica também para a sociedade? Porque é como se fosse os casos de Covid, quando nós estávamos no ápice. Enquanto não chega na minha família, eu não estou me preocupando. Mas essa questão tanto da saúde mental, vinculada com o uso excessivo de celular, tanto o desdobramento também que pode ser um bullying, uma tentativa de suicídio, ela pode chegar também na casa aí de alguém que está escutando a nossa temática de hoje. Então, isso é importante que nós tenhamos, além da consciência em sala de aula, mas também a consciência social e familiar. E uma das coisas também, para a gente encerrar a nossa entrevista, que o tempo de televisão é bem curtinho, Michel, mas assim, uma questão que veio em mente, que precisa ser discutida, é uma restrição que sim é importante, mas, por exemplo, em casos de crianças e adolescentes que têm deficiência, né? Principalmente os cegos, né? Que precisam dos aplicativos específicos no celular para escutar, né? Todos os trabalhos, também no notebook. Se pensa também nessa questão das exceções para que isso também seja trabalhado de forma ali conversada com os alunos, com os professores, com a direção escolar e também com a família, porque tem casos, por exemplo, é uma dependência, mas que essa dependência é necessária por conta da deficiência. Felipe, bastante sensível, porque quando a lei ela traz o recurso tecnológico para educação assistiva, né? Não é assistida, é assistiva, porque eu preciso de mecanismos ali que complemente aquele nível de aprendizagem. Então, a partir do momento que até uma pessoa com deficiência, um PCD, alguma situação, ele está viciado também em uso de celular, também é a mesma regra, né? Porque nós não podemos falar, não, porque a pessoa tem algum tipo de deficiência que ela não... Ela pode ficar viciada em uso desenfreado de tecnologia. Tá? Então, cuidado para todos. Mas a lei ela traz uma observaçãozinha ali que é justamente essa. Se a escola não dispor de tecnologia, não dispor de tablet, computador ou até mesmo smartphone, para que aquela pessoa tenha acesso à educação, isso no direito nós chamamos de equidade, é buscar algum tipo de suporte ali para que a pessoa atinja o seu direito pleno. Então, nós estamos falando justamente disso. Mas esse uso também ele necessita ser fiscalizado, supervisionado e também com a boa política ali de uso. E quem vai fiscalizar? Essa é a grande pergunta, né, Michel? Essa questão que precisa ser debatida nas audiências, nas escolas, com os psicólogos, assistentes sociais. É um tema que abrange muito, muito. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Viver com Fé e Saúde. Quando estiver em Campo Grande, quero trazê-lo pessoalmente aqui, né, na nossa programação, para falar de uma das suas especialidades, mas que importante essa sua fala, porque vai muito além, nós percebemos que vai muito além do impacto emocional, do impacto da saúde mental, envolve todo um processo de legislação, né, que precisa ser feito audiências públicas para melhorar a educação e a saúde mental dos nossos alunos. Quero te agradecer pela sua participação e eu queria que você deixasse uma mensagem final dessa importância de termos esse tema trazendo aqui no meio de comunicação como a TV Imaculada para que as pessoas possam entender que essa lei sim, ela é importante, mas não simplesmente por ser a lei. Ela precisa ser estudada, trabalhada para que ela seja aplicada da forma correta e justa para todos.
Felipe, eu agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade, o espaço que vocês têm comigo. Vocês são sempre receptivos, né, e respeitosos também. Isso é muito bacana para a vida profissional de um advogado, de um professor. Mas eu digo o seguinte: pai e mãe, os responsáveis que estão aí nos assistindo, quando nós percebemos que a criança ou adolescente ela não possui mais aquela vontade de conexão humana, ela só fica o tempo todo dentro do quarto, né? Ah, não, meu filho é comportado, doutor, meu filho fica o tempo todo no celular, deitado na cama. Seu filho está com depressão. Seu filho muitas vezes está pensando, está com um pensamento ali de ideação suicida. Então, será que isso é saudável? E tem uma questão também, Felipe, que não é a pauta de hoje, mas vale salientar, que é a teoria do agasalho. Já percebeu que a maioria dos adolescentes usam agasalhos, inclusive com a parte da touca fechada? E os punhos também encerrados perto da mão, por quê? Porque elas estão se automutilando, elas conseguem lâminas e cortam. Cada dor social que ela tem, ou dor emocional, ela vai lá e corta uma parte do corpo. Então, assim, pai e mãe também fiscalizem os seus filhos. Vocês não podem deixar que a escola fique a cargo disso 100%, sendo que essa educação basilar, ela precisa sair dentro de casa. Inclusive, essa questão do respeito, da limitação, ela precisa sair dentro de casa também. Então, me despeço aqui de vocês com um sentimento de gratidão e felicidade por estar mais uma vez nesse estúdio, nesse quadro tão maravilhoso, que é o Viver com Saúde e Fé. Muito bem, Viver com Fé e Saúde, aqui trazendo o professor Michel Canuto, mais uma vez aqui conosco, especialista em bullying, direitos humanos, advogado, pós-doutor, professor, tem um longo currículo para nos ajudar e queremos trazê-lo pessoalmente para você conhecer aqui a TV Imaculada, o estúdio. Vamos, você sim. que vem de vez em quando aqui em Campo Grande, vem aqui até o Viver com Fé e Saúde para falarmos de um tema. Muito obrigado, viu, Michel? Eu que agradeço. Muito bem, pessoal, vamos para o intervalo. Na sequência, voltamos com o nosso quarto e último bloco aqui do nosso Viver com Fé e Saúde. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Viver com Fé e Saúde, quarto e último bloco, e não poderia deixar de mais uma vez agradecer ao Michel Canuto, professor. Ele também é pós-doutor, especialista em bullying escolar, também direitos humanos, advogado, um rapaz, uma pessoa muito importante, muito bacana, muito simpático, que esteve conosco aqui falando desse tema, Lei da Restrição dos Celulares nas Escolas, quais impactos que afetam diretamente os nossos alunos na questão da saúde e na educação. Mas vocês viram, né, pessoal, não é somente na saúde e na educação, é todo um processo, é uma legislação que precisa ser modificada, que precisa ser alterada, audiências públicas, consultas, né, com psicólogos, psiquiatras, advogados, vereadores, deputados, enfim. Né? Se nós tivéssemos mais tempo para falar sobre esse assunto, com certeza tiraríamos todas as nossas dúvidas, mas é importante a gente trazer aqui na nossa programação esse tema, porque nós precisamos saber o que está acontecendo, né? E o professor, que é especialista, nos trouxe aqui, o professor Michel Canuto, e sempre está à nossa disposição aqui da Rede Imaculada, por isso que eu quero agradecer e colocar para vocês, meus queridos, que vocês possam compartilhar esse conteúdo com as pessoas da sua família, principalmente com os seus filhos, de uma forma de consciência, né? Para que nós possamos entender que essa lei da restrição de celulares nas escolas é importante, mas não é simplesmente tirar o celular. Precisa de uma consciência e de uma parceria das escolas, do poder público, das secretarias municipais e estaduais da educação, do Ministério da Educação e principalmente dentro de casa, né? Alunos, filhos, professores, tudo isso precisa ser discutido de uma forma única, né? Para que todas as pessoas possam entender a importância desta lei da restrição dos celulares nas escolas em nosso país. Por isso, muito obrigado, professor, mais uma vez, em estar conosco. E antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para o nosso quadro Viver com Saúde desta semana. Convido vocês a acompanhar. Você já se sentiu sobrecarregada com demandas do dia a dia? Bem, eu sou Marcele Alves, psicóloga clínica, e vim dar uma dica de saúde mental para você, mulher, no mês da mulher. E a dica é:
pratique a autoempatia. Você sabe o que é autoempatia? Eu vou te responder de forma simples para você entender. É a capacidade de você tratar a si mesma com a mesma compaixão que você trataria, que você ofereceria a uma amiga querida e íntima sua. Muitas mulheres tendem a ser críticas consigo mesmas. Você é assim? Especialmente nos momentos de dificuldades e problemas. Querida, reconheça e valide seus próprios sentimentos, sem julgamento. Mas você pode estar se perguntando, como fazer isso, Marcele? Eu vou te ensinar. Primeiro, reconheça seus sentimentos e diga a si mesma que é normal ter dias difíceis. Em vez de ficar se culpando, reconheça que estar sobrecarregada ou estressada é uma experiência comum. É só a vida acontecendo. Segundo, fale consigo mesma como se você estivesse falando com uma amiga. Quando você estiver enfrentando pensamentos disfuncionais e negativos, pergunte-se o que eu diria a uma amiga se estivesse passando por isso. Isso te ajuda a exercitar a empatia e a quebrar o ciclo de autocrítica. Terceiro, reserve um momento para o autocuidado. Isso mesmo, tire minutos do seu dia para fazer algo que você ama ou que te faça sentir-se muito bem, como ler, meditar, ouvir uma música linda. Mulher, permita sentir e ser gentil com seus próprios sentimentos. Lembre-se, cuidar de você mesma é tão importante quanto cuidar dos outros. Por isso, dê a si mesma amor e compreensão que só você merece. Eu sou Marcele Alves, psicóloga clínica, e essa foi a sua dica de saúde. Nosso quadro Viver com Saúde desta semana você pôde acompanhar aqui na nossa programação, no nosso Viver com Fé e Saúde. Meus irmãos, vocês viram que o nosso tema é muito importante que nós trabalhamos hoje. E se você chegou agora, perdeu, não tem problema. Você pode acessar o nosso canal do YouTube, lá no nosso, vai lá em pesquisar, né, @Rede Imaculada, no nosso YouTube, né, nosso canal do YouTube, para que você possa acompanhar esta entrevista e também as outras, né, que temos aqui no Viver com Fé e Saúde. Toda a programação da Rede Imaculada está lá no nosso canal do YouTube e a gente convida você também a se inscrever, curta, compartilhe, ative o sininho para que todas as vezes que a nossa equipe colocar conteúdos novos lá no nosso canal do YouTube, você possa receber a notificação em seu aparelho de celular, no seu computador, tablet, e você ficar por dentro de todas as informações aqui da nossa programação. Vocês viram também que o tema falou sobre a lei da restrição de celulares nas escolas, um tema que foi sugerido por algumas pessoas, né? E nós procuramos o professor Michel, ele também se colocou à disposição para falar conosco, isso graças à nossa interação pelo nosso WhatsApp. Então você pode sugerir pautas aqui para o Viver com Fé e Saúde, mandando a sua mensagem pelo nosso 67, que é o prefixo aqui de Mato Grosso do Sul, 99347 0532. Faça parte dessa programação, né? Você pode sugerir a sua pauta, pode ser no âmbito espiritual, também no âmbito da saúde, um tema que você acha muito importante. Nós vamos atrás do especialista nesse tema que você nos sugerir para colocarmos aqui no nosso Viver com Fé e Saúde. Por isso que é muito importante a sua participação. E para a gente encerrar, meus irmãos, nós queremos agradecer a Armileide Modas, que é a nossa parceira da evangelização, que sempre, quando a Claudinha está apresentando aqui o Viver com Fé e Saúde, ela está com um vestido, um macacão, sempre muito bonito, da Armileide Modas. E eu convido vocês a seguir as redes sociais e conhecer os produtos da Armileide Modas através do site www.armileide.com.br.
www.armilade.com.br. Lá está todas as variedades de peças femininas que a Armilade Modas proporciona a todas as mulheres, né, que gostam de uma roupa mais sofisticada com preço que cabe no seu bolso. Você pode então acessar www.armilade.com.br. Tem um WhatsApp também, ela faz entrega para todo o Brasil, 67 999760465, e também você pode ficar por dentro lá no Instagram, @ArmiladeModas. Lá também tem todas as promoções, todas as orientações, as peças que a Armilade tem e, como eu disse, né, entregas para todo o Brasil. Então um beijo aí para a Arlete, para toda a sua equipe da Armilade Modas, que é a nossa madrinha da evangelização aqui do Viver com Fé e Saúde. Pessoal, muito obrigado por estar conosco nesta semana do Viver com Fé e Saúde. Convido vocês a continuar acompanhando a programação da Rede Imaculada, que foi preparada com muito amor e dedicação para cada um de vocês. Até a próxima semana, que Deus abençoe a sua família e salve Maria Imaculada.